Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo no canal. Olha, galera, vamos ver então aí as últimas notícias do Palmeiras. Claro que tem a repercussão dessa treta toda que está acontecendo, as polêmicas pós-jogo São Paulo 1, Palmeiras 1. Vamos ver o que está acontecendo, mas também tem novidades a respeito da preparação do Palmeiras para jogar contra o Botafogo Paulista, tá? Botafogo de São Paulo, que é o jogo que vai encerrar para o Palmeiras aí a participação na primeira fase e pode definir sim a classificação geral. Ou seja, o Palmeiras está disputando para ver com o Santos quem vai ser o líder geral do Campeonato Paulista, aquele que vai ter vantagem de jogar sempre em casa, inclusive no jogo da final. Vai jogar as quartas em seu estádio, a semi em seu estádio e a final, o jogo decisivo, o segundo jogo, no seu estádio. Vamos ver quem vai ser, né, esse grande líder geral, porque o jogo acontece simultaneamente aí no sábado, às 6 da tarde, tá? Eu, inclusive, tenho um compromisso em Brasília no sábado, durante o dia, compromisso muito importante. Vou ver se eu consigo chegar a tempo aí de assistir tudo aí esse jogo, de repente fazer um pré-jogo. Se não der, a gente só assiste, né? Tenta assistir aí e depois do jogo a gente vem comentar com você. Olha as notícias do Palmeiras agora. Não esquece de dar o seu like, que é importante, também deixar o seu comentário aqui. Vamos ver aí as notícias, as últimas do Verdão. Esse é o clima por aí, hein, Vinícius? É isso aí, Bruno. É o clássico que ainda não terminou, né? E continua repercutindo o choque rei depois das ofensas dos diretores do São Paulo, toda aquela confusão após o jogo. E a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se manifestou sobre essa confusão. Em entrevista ao GE, a presidente criticou a postura dos dirigentes do São Paulo e a Leila definiu essa atitude dos diretores como um ataque histérico, colocando aí mais fogo, mais lenha no fogo, mais fogo no parquinho, como a gente diz. A presidente relatou a sua revolta com os acontecimentos e afirmou que estuda com seus advogados se é possível proibir a entrada do diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, nos jogos em que o Palmeiras é mandante. O Carlos Belmonte xingou de forma preconceituosa o treinador do Palmeiras. A presidente também declarou que Carlos Belmonte não é bem-vindo no clube Alviverde. Leila destacou ainda que essa atitude de atacar gratuitamente o técnico do Palmeiras se trata de inveja dos São Paulinos em relação ao trabalho do técnico Abel Ferreira. A presidente do Palmeiras, a Leila, ressaltou que essa rivalidade deveria ser só dentro de campo e os dirigentes têm a obrigação de não deixar que essa rivalidade extrapole para fora do campo, transborde de forma que os torcedores criem essa rivalidade fora do gramado. Para Leila, fora do campo é preciso existir respeito com os rivais. Então, nesse sentido, a presidente do Palmeiras deu uma declaração que a gente vai acompanhar agora, as palavras da presidente Leila Pereira. Futebol é entretenimento, uma atividade familiar. Tem que começar por nós, os dirigentes, coibir esse tipo criminoso de rivalidade. Como se coíbe? Respeitando o seu adversário, não dando esse ataque histérico que o São Paulo deu. Assim foi a entrevista da presidente Leila Pereira ao portal GE, colocando mais fogo nessa rivalidade. O que acontece, Bruno, é que as duas diretorias tentaram aproximação no ano passado. A gente lembra, o Palmeiras jogou 2 vezes no Morumbi, o São Paulo jogou uma vez no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista, então houve essa aproximação, mas agora a gente pode dizer, há uma crise entre os dois clubes. As ofensas que aconteceram também pós-jogo. Então eu vou trazer primeiro o Vinícius Nicoletti para contar como o Palmeiras reagiu a todo esse pós-jogo quente lá no Morumbi. Vinícius. É isso, Bruno. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se manifestou sobre essa confusão e também as ofensas dos diretores do São Paulo. Em entrevista exclusiva ao GE, a presidente criticou a postura dos dirigentes são paulinos, principalmente do diretor de futebol Carlos Belmonte, que xingou o técnico Abel Ferreira de forma preconceituosa. Leila definiu a atitude dos diretores do São Paulo como ataque histérico. A presidente relatou que estuda com seus advogados a possibilidade de proibir a entrada do diretor de futebol Carlos Belmonte em jogos do Palmeiras como mandante. Ainda sobre esse assunto, a Leila destacou que essa atitude de atacar gratuitamente o técnico português do Palmeiras se trata de
inveja dos São Paulinos em relação ao trabalho do treinador português. A presidente também ressaltou que a rivalidade deveria ser só dentro de campo e os dirigentes têm a obrigação de evitar que essa rivalidade extrapole. Para a Leila Pereira, a forma de coibir e deixar essa rivalidade apenas dentro de campo é respeito entre os rivais. Nesse sentido, vamos acompanhar então as palavras da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Ela diz: futebol é entretenimento, uma atividade familiar. Tem que começar por nós, os dirigentes, coibir esse tipo criminoso de rivalidade. Como se coíbe? Respeitando o seu adversário, não dando esse ataque histérico como o São Paulo deu no clássico Choque Rei desse último domingo. Então, essas foram as palavras e a postura da presidente do Palmeiras, revoltada com a atitude dos diretores do São Paulo. Bruno. E do outro lado, hein, já teve resposta também. A gente continua conversando, tá, Vinícius? Mas o Edu Afonso vai trazer o lado do São Paulo, porque o presidente Júlio Casares também ouviu aí as declarações, leu as declarações da Leila e falou em defesa também do seu diretor. Não é isso, Edu? E logo mais, está programado, ele concedeu uma entrevista ou não, Edu? É apenas um treino aberto? Então, na verdade, Bruno, o treino já acabou. Daqui a pouquinho aqui no CT vai ter a apresentação do André Silva, que é o quinto reforço da temporada. Normalmente, o Casares faz a abertura da apresentação, ele não costuma responder perguntas. Ele apresenta o atleta, entrega a camisa, tudo mais, e aí sai de cena para que o jogador responda as perguntas dos jornalistas. Entretanto, como esse caso está muito pulsante, né? O clássico ainda não acabou, embora o apito final tenha acontecido às 10 da noite do último domingo, quem sabe essas declarações citadas pelo Vinícius Nicoletti e da Leila possam ser respondidas em loco para todos os jornalistas que estarão aqui presentes no CT acompanhando esta apresentação. Ontem, assim que recebeu essas informações, essas declarações, o presidente Casares mandou uma nota assinada por ele para o GE, que divulgou essa matéria. E nessa nota ele disse de cara que o Carlos Belmonte, seu diretor de futebol, não é xenófobo. Ele disse que conversou com o Carlos Belmonte, havia até um boato nas redes sociais que o Belmonte seria afastado. Isso não passou de boato mesmo, não existe nenhuma pretensão de afastá-lo do cargo de diretor de futebol. O Belmonte justificou que com os erros de arbitragem, de cabeça quente, fez sim uma referência ao treinador do Palmeiras de forma errada, mas a forma foi de identificação e não de qualificação naquele palavrão, né, naquela forma como se referiu ao técnico português Abel Ferreira. Nessa mesma nota, o Júlio Casares diz que em 2022, na final do Campeonato Paulista, houve um ato de homofobia. Vamos lembrar, o Danilo, ao comemorar o título, falou que os Bambis tinham perdido o jogo, não conseguiram ganhar do Palmeiras na ocasião e que esse ato na ocasião não foi repudiado pela presidência do Palmeiras. A nota segue dizendo que dirigentes, técnicos, jogadores, todos envolvidos no futebol não devem agir com violência e aí tem uma cutucada aqui no Abel Ferreira. Repudio quem maltrata jornalista retirando seu instrumento de trabalho das mãos, quem chuta microfone, quem peita jogador do time adversário mesmo não sendo atleta. Enfim, temos todos juntos e trabalhar para o combate desse tipo de situação. E aí encerra a nota dizendo, falando e deixando claro que espera que não aconteçam mais incidentes como verificado no final de semana no Morumbi por conta do clássico. Dá para falar, Bruno, com esse tipo de declaração do São Paulo, de rebater a nota do Palmeiras, que o ambiente não é bom. E nós temos perspectiva de muitos, ou possibilidade de muitos confrontos entre Palmeiras e São Paulo na temporada. 2 já estão garantidos no Brasileiro, mas eles podem se cruzar na decisão do título paulista, ou até na semifinal, dependendo, podem se trombar em Libertadores e em Copa do Brasil. Vem muita coisa por aí, viu, Bruno? Vem muita coisa por aí, Edu. E aí a gente tem as aspas aí do que falou o presidente Júlio Casares, né? Como você destacou, defendendo o Belmonte e essa argumentação de usou a nacionalidade do treinador como identificação e não como qualificação. Quero ouvir a Mari Pereira, o Mário Marra sobre isso. Eu conheço o Belmonte, já contei isso aqui, já contei essa história para vocês para elogiar o Belmonte. Conheço o presidente Júlio, o Belmonte é meu amigo. Eu conheço o presidente Júlio Casares desde antes dele ser também presidente do São Paulo, então eu tenho uma relação até pessoal com os dois. Gosto muito dos dois, os respeito
E acho que até por isso eles vão entender a crítica que eu vou fazer. Talvez não seja nem crítica, um conselho. A Leila eu conheço profissionalmente. E acho que todas as partes elas têm que tirar o pé. Porque assim, tá ultrapassando qualquer limite de rivalidade. Esse tipo, né? Esse tipo de declaração, esse tipo de ofensa, esse tipo de história. E assim, de fato, não cabe. A gente pode até tentar entender que em muitos momentos, com a cabeça quente, às vezes esse limite da rivalidade ele é ultrapassado. E existam exageros. Como o Abel já exagerou, como o Danilo exagerou, como o Caleri já exagerou e também já deu um tapa no celular do jogador de sub-15 do Palmeiras, mas existe uma diferença. E como é comum em outros estados também, infelizmente. E sabe qual é a diferença? Nesses 3 casos, do Abel, do Danilo e do Caleri, os 3 pediram desculpas. Não passou muito tempo, os 3... Tiraram o pé. Eles tiraram o pé. E é por isso que eu espero que o presidente Júlio Casares e o Carlos Belmonte, eles reconheçam que não cabe. Porque isso não faz bem para eles, não faz bem para o clube, não faz bem para os torcedores, não faz bem para a imagem do São Paulo, não faz bem para os patrocinadores do São Paulo. Já que a linguagem agora é essa, esse tipo de discussão não é sobre clubismo, é sobre um absurdo você falar de ofensas discriminatórias dentro do futebol. Sim, eu concordo com você tem toda a razão. Normalmente, quando você está numa discussão, você pessoa e você perde a cabeça, você tende a ofender o próximo, né? Então, você perdeu a cabeça e você ultrapassou o limite e você vai para a ofensa. Que aí, quando você, enfim, isso não tem a ver com ter razão ou não. Você perdeu a cabeça, então você subiu ali no seu subconsciente um nível absurdo de fúria, adrenalina, irritação, e aí você vai para ofender a pessoa. Esses casos foram todos assim, né? Inclusive agora. Então, ultrapassou e você vai para ofender a pessoa. Me incomoda muito, 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 eu já falei aqui várias vezes, como os personagens do futebol, eles não têm noção da sua responsabilidade para com a sociedade. Sim, a mínima noção, a mínima noção. Eles agem de uma maneira muito passional, é sempre em nome do clube, é sempre em nome do amor, a camisa é sempre, e nunca é sobre responsabilidade social. Então, assim, a gente jamais vai conseguir ultrapassar a barreira da discussão e chegar num nível mágico de voltar a ter torcida mista em São Paulo, por exemplo, no estado. Porque ninguém faz o seu papel nessa briga, ninguém, nessa luta, na verdade, né? Então, assim, a gente não consegue avançar no debate porque a gente tem que vir aqui falar sobre dirigente xingando o treinador por conta da nacionalidade. E, assim, não cola essa desculpa da nota. Não é, tá? Assim, mais uma vez, você subiu ali o seu nível de adrenalina e você ofendeu uma pessoa. Você não identificou essa pessoa, você ofendeu. E, normalmente, quando você, né, em teoria, ofende, comete um erro, você vem pedir desculpas. Então, assim, além de tirar o pé, ninguém tem a capacidade de se recolher, porque no futebol todo mundo tem teto de vidro. Todo mundo tem teto de vidro. Você acusa o outro, você vai cobrar uma atitude, só que volta 2 anos atrás, você, instituição Palmeiras, não teve a mesma atitude no caso do Danilo. O Danilo, pessoa, teve. E foi perfeito. Desde que não volte a cometer esse tipo de erro, ofensa, crime, enfim. Então, assim, no futebol todo mundo tem teto de vidro. Ninguém está afim de ultrapassar e olhar para o seu próprio umbigo e repensar. O argumento ali não é uma desqualificação, é uma identificação. Exato. Assim, ele não cabe, gente, porque senão acabou o mundo. Senão eu vou sair na rua assim, o seu isso, o seu aquilo, ou seu não sei o quê. Não, mas você está me xingando? Não, eu estou te identificando. Aí, gente, acabou, né, Mário Marra? Acabou. Bom, eu acho que vocês falaram tanto e tão bem do assunto que, assim, eu fico tentando não repetir e eu vou tentar, então... acho que é preciso entender a grandeza do que é o cargo e do que são as instituições. Na grandeza das instituições, você acaba sendo obrigado a pensar lá do alto da grandeza. E pensando lá do alto da grandeza... é muito fora da realidade de quem dirige os principais clubes do futebol brasileiro, muito fora da realidade, pegar um ônibus num bairro distante com a camisa do Palmeiras ou do São Paulo. E talvez por uma briga completamente desproporcional, por causa de erros ou não de arbitragem, você acabe estimulando em um idiota qualquer uma agressão à pessoa que está parada no ponto de ônibus com a camisa do Palmeiras.
parado no ponto de ônibus com a camisa do São Paulo. Ah, você está justificando? Não. Mas você tem que pensar nisso também, pela grandeza da instituição. O cara que está, coitado, parado no ônibus, na ponta do ônibus, porque ele só quer ir trabalhar, ele acaba sendo agredido porque... Gente, eu sei que essa questão é muito mais ampla que isso. Claro. Mas no alto da sua instituição, se você não consegue resolver todos os problemas, não coloque mais pimenta em um que já existe. Apenas pense. Tem gente que me representa, que representa esse clube e que não precisa sofrer por isso. Que sejam os aparelhos públicos do Estado os protetores do cidadão que está lá no ponto. Mas eu também não vou estimular, não vou acirrar. Eu vou respeitar o meu adversário e vou respeitar o meu cargo. O Edu, acho que pode até confirmar, né, Edu? Porque chamou a atenção. Aliás, a Tainá Espinosa, nossa colega, ela falou como esse tipo de discussão pós-jogo acabava até inflamando, de repente, algum tipo de ambiente agressivo entre torcidas. Né? E aí, Edu, você pode confirmar que antes do jogo, e concordo com a Tainá... Só lembrando, não justifica. Não justifica. Mas não, ninguém está justificando. Exatamente. Como temos diversas omissões de Estado desde sempre... Isso. Não justifica, mas contribui. Mas então, Mari, e aí eu quero que o Edu participe, porque é o seguinte... Em que ponto que ele inflama mais? Eu me lembro do que antes do jogo tinha uma faixa da torcida do São Paulo, com uma provocação do tipo, respeita seu pai, uma coisa assim, e as autoridades pediram para ser retirada porque aquilo era agressivo. As atitudes pós-jogo são muito mais agressivas, inflamam muito mais do que uma faixa que está lá num jogo que tem torcida única. Hein, Edu? É isso, havia uma faixa, ela foi colocada até no sábado, na véspera do jogo, colocava lá, respeita o seu pai, no caso, uma brincadeira do São Paulo ser o pai do Palmeiras, e uma brincadeira em relação às eliminações, aí tinha um placar lá, 17-5 em jogos eliminatórios, é o placar atual a favor do São Paulo, 17 eliminações favoráveis ao São Paulo contra o Palmeiras e 5 do Palmeiras contra o São Paulo. E aí houve um pedido das autoridades, o São Paulo até rebateu mostrando uma foto de um clássico Santos e São Paulo, dizendo clássico na segunda, adversário na segunda, estendida pela torcida do Palmeiras, que não foi retirada do Allianz Parque quando do encontro entre as duas equipes, mas não teve jeito. E aí até completo, né? Quando terminou o jogo, o placar eletrônico do Morumbi mostrou os mesmos dizeres da faixa, respeita o pai, 17-5, mas a faixa não ficou no Morumbi durante a partida, durante os 90 minutos de bola rolando. E também do outro lado, hein, Vinícius, a gente entende que a Leila, claro, ela sai em defesa do treinador dela, que foi ofendido, né? Sim. Foi xingado, isso sem dúvida, mas eu acho que ela pode fazer o que for possível para também diminuir esse volume aí da briga. E não acho que ela tem que proibir ninguém de entrar no Allianz, pelo contrário, você tem que dar condição para todo mundo trabalhar da melhor maneira, para os profissionais dos outros times também darem as entrevistas da forma correta. O que for possível da parte dela como presidente fazer para diminuir, né, a temperatura dessa discussão, acho que ela deveria fazer, Vinícius. Bruno, você destacou bem aí, porque, claro, foi uma resposta forte da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Ela sempre dá essas declarações muito polêmicas e ela tem toda a razão em muita coisa que ela disse, na revolta, na postura que os dirigentes do São Paulo não tiveram, na história do respeito, a rivalidade só ficar dentro de campo. Então ela tem muita razão. Mas quando ela chama de ataque histérico e também fala que o diretor de São Paulo persona não grata no Palmeiras, não é bem-vindo no Palmeiras, vai consultar os advogados, vai também... Então isso vai também acirrando toda a rivalidade que já existe entre Palmeiras e São Paulo, que é de muito tempo atrás, né? Porque o São Paulo tentou acabar com o Palmeiras, então tem uma rivalidade realmente histórica entre os dois clubes. Mas teve uma aproximação no ano passado entre esses dois presidentes, a Leila Pereira e também o Júlio Casares. Os dois tiveram esse acordo. O Palmeiras jogou 2 vezes no Morumbi, o São Paulo jogou no Allianz Parque, então parecia que estavam próximos e essa rivalidade ficaria só mesmo dentro de campo, mas não. Então acho que nessa postura da Leila também faltou um pouco estender a mão para o rival, falar, olha, vocês erraram, a gente está mostrando a nossa revolta, mas eu aceito aí um pedido de desculpa, vamos estender a mão, vamos seguir em frente. Se é essa postura que a gente quer de respeitar o adversário, então eu também estou te respeitando. Então falta reciprocidade nesse sentido, viu, Bruno?
O Vinícius, ele tocou num ponto que eu acho que é interessante, porque esse tipo de discussão, de discriminação, de xenofobia, ela é uma discussão que faz parte da história, não só dos clubes, mas da cidade de São Paulo. Mas isso eu estou falando de uma coisa de 80, 100 anos atrás e que não deveria mais estar sendo discutida. Porque como os clubes são formados, o Palmeiras pelos imigrantes italianos e tinha desde os empresários, do Conde Matarazzo, que era um dos homens mais ricos do mundo, mas principalmente pelos imigrantes que chegaram aqui, ou refugiados, ou para ser mão de obra barata, substituindo o trabalho escravo no Brasil, nas fazendas de café do estado de São Paulo. E o São Paulo foi formado pela elite paulistana e que contava muito, inclusive, com donos dos veículos de comunicação de São Paulo. E muitas vezes, naquela época, os italianos eles se sentiam ofendidos e discriminados pela maneira como eles eram tratados. Uhum. Eu tenho 41 anos. Identificação. Eu tenho 41 anos. Eu cresci ouvindo a minha mãe, o meu pai, o meu avô, os meus avós falando sobre isso. Uhum. Tanto que o apelido de porco, ele não é porque o porco é bonitinho. É porque o porco rola na lama. Sim. Sim. Porque o porco come lixo. Sim. E o italiano, na época, era visto assim. Então, hoje, a ferida no palmeirense ela é reaberta quando ele ouve essa discussão de novo, porque ele fala assim, poxa, será então realmente meu avô tinha razão? E não é isso, porque o Palmeiras não é time dos italianos, o São Paulo não é time da elite. Isso já passou há muito tempo. Sim. Mas a discussão 80 anos depois volta para o mesmo lugar. Será que a gente não aprendeu? Certamente não. Pouco, muito pouco. Os clubes transcenderam há muito tempo isso, né? Essas barreiras que a gente via no passado, né? É muito bom você trazer esse contexto histórico, né? Sim. Porque isso é um contexto histórico de século passado. Eu estou falando de, como o Vinícius falou, de antes de Segunda Guerra Mundial. Uhum. Que os italianos, os japoneses, eles eram refugiados ou imigrantes, estavam aqui no Brasil e eles, dentro do Brasil, pelos fatos históricos aí, eles foram perseguidos. E dentro de um clube, eles se sentiram protegidos e ali se uniram. Mas isso acabou, gente. Não é mais para ter discriminação nem num lado nem para o outro. Uhum. Nem com técnico, se é brasileiro, se é português, se é velho, se é novo. Por isso que assim, eu não estou gostando do tom dessa discussão, porque está ultrapassando qualquer limite esportivo. Eu vou falar até que a rivalidade, esse negócio de dá entrevista aqui, não dá entrevista lá, pressionou o árbitro aqui, pressionou o árbitro lá, estendeu a faixa, isso, como diz o Lucha, ainda vai até pertence ao futebol. Não concordo, mas pertence ao futebol. A outra discussão não pertence. O problema é que a gente está abrindo cada vez mais essa barreira do pertence ao futebol, né? Também, então, Mari. Assim, agora pertence aceita ao qualquer futebol, coisa? É isso, e aí normaliza, e aí aceita, e aí valida. Não, a gente está perdendo essa guerra justamente por isso, porque a gente abriu cada vez mais essa linha, essa barreira, a gente ultrapassou todos os limites porque pertence ao futebol. E aí, de novo, a gente cai naquela que tem sido muito comum, mas a gente vai cair de novo. E é sério que essas pessoas se reúnem para falar de uma liga cuidando do futebol brasileiro? Não. Sabe assim, a gente não tem... Eu sei que essas reuniões existem, mas eu sei também que, assim, gente, não vai dar certo. Porque eles estão voltando no século passado. Uhum. Estão voltando com conceitos que não fazem a coisa andar para frente. Ô, Edu, então logo mais você vai entrar aí no CCT da Barra Funda. Por favor, entre em missão de paz, tá bom? E converse aí com o Júlio Casares. Leve a palavra do Sport Camisa Center. branca. Isso, essa é a bandeira do Sport Center. Camisa tá? branca. Espero que o presidente Júlio Casares e o Carlos Belmonte, que eu vou repetir, são meus amigos pessoais, eles tenham entendido não a crítica, mas o conselho, porque é preciso sim tirar o pé dessa discussão. Depois eu mando o recado para o Vinícius, mas esse é o recado para você, Edu. Fechado, Bruno. Vamos lá, daqui a pouco eu trago mais informações, não só disso, mas também do lado bom do futebol. Tá chegando reforço aqui no São Paulo. Vinícius, pode completar, tá? E aí, desse lado, eu também não proibi a entrada de ninguém, tá? Vamos parar com essa história, todo mundo tem que ter condição de trabalho e ser recebido da melhor maneira aí dentro, tá bom? Aqui é só da imprensa, a imprensa não pode entrar aqui de jeito nenhum enquanto o Abel Ferreira estiver aqui no comando, principalmente acompanhar os treinos dele. Mas essa parte histórica, só lembrando, Bruno, passando as datas, em 1942, quando o Palmeiras trocou de nome, né, Palestra Itália para Palmeiras por conta da guerra, e o Palmeiras inclusive mudou num jogo contra o São Paulo,
Tem lá, nascemos campeões porque o Palmeiras venceu o São Paulo. E o São Paulo, como clube, instituição, tentou desapropriar o estádio do Palmeiras, o Palestra Itália, por conta da guerra. Então ficou essa rixa que tem desde dos anos 1940, no comecinho, quando o Palmeiras mudou de nome de Palestra Itália para Palmeiras. Mas são novos tempos e acho que todo mundo precisava estender a mão. As polêmicas envolvendo as diretorias de Palmeiras e São Paulo não acabam. A presidente do Verdão, Leila Pereira, deu uma entrevista para Globo.com e deu declarações bastante fortes em relação ao rival, com críticas principalmente ao Carlos Belmonte, diretor do São Paulo. Então a gente vai falar aqui de 2 trechos, tá? Abre aspas, disse a Leila. Espero que as autoridades tenham uma atitude exemplar, punindo o Belmonte para que isso não aconteça novamente. Eu vou conversar com os meus advogados, que eu gostaria até que ele não fosse mais no Allianz. É uma pessoa não grata nos nossos ambientes. Temos que coibir essa violência insana e nós, como dirigentes, temos que ser os primeiros a levantar essa bandeira, não é mesmo? Em outro trecho, ela disse o seguinte: futebol é entretenimento, uma atividade familiar. Tem que começar por nós coibir esse tipo criminoso de rivalidade. Como se coíbe? Respeitando o seu adversário, não dando esse ataque histérico que o São Paulo deu. Então, esse é o primeiro trecho que eu gostaria que vocês comentassem. Primeiro dizendo, tá certo a Leila vir a público, dar a declaração dela. Ela disse que não estava lá na hora que acabou o jogo, ela já foi direto para a casa dela, que ela não vai para o vestiário. E depois ela começou a receber as mensagens de tudo que estava acontecendo e ela ficou muito chateada. O discurso aí na nota, bonito, né? Bonito. Mas também não tem santo nessa história. A Leila chegou a barrar lá no Allianz Parque jornalista. Não, né? vamos focar. Lei do silêncio, porque criticaram o Abel. Silvais, vamos falar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos focar no Palmeiras e São Paulo, senão perfeita a nota dela. Perfeita a nota dela. Agora, Belmonte, persona não grata. Eu já acho um exagero, entendeu? Demorou pro Belmonte, pedir desculpa, eu não quis ofender o Abel. Quer dizer, Abel de M, não Portuga de M, não se pode mais falar esse tipo de coisa. Eu acho que beirou a xenofobia. Tá, porque no futebol, não que no futebol possa tudo, mas ali de cabeça quente e tal. Só que é um dirigente, foi muito feia a atitude dele. Ela quer que ele se desculpe, né? Que todos se desculpem. Né? Agora, sabe, nota de cá, nota de lá. O negócio é o seguinte, se todo mundo tiver que pedir desculpa, vai ter um monte aí para pedir desculpa também, viu? Então o São Paulo, o Belmonte errou. É passivo de erro? É. Já pediu desculpa? Não. Pediu. Agora. Não pediu. Não pediu. Mas daqui a pouco. Não pediu. Aí o São Paulo emitiu uma outra nota. O presidente já trouxe falando que ele errou e tal. Agora, é justo dela vir a público e falar, de presidente para presidente. Tem que falar. É justo. Agora, esse negócio também, não pode dar entrevista porque não cedeu o espaço. Agora também nós não vamos ceder o espaço porque não cederam o espaço. Faça diferente. Se não cedeu lá, cede aqui. Faça diferente. Agora, ficar com melhor, né? Agora ficar com essas picuinhas, esses mimimi. Tá chato o futebol, viu? Parece briguinha no parquinho do Jardim da Infância. Falou mal do meu brinquedinho, não empresto meu brinco mais com você. Tinha também bastante briga entre dirigentes. Até a minha filha de 10 anos tinha briga falou. E se resolviam. Vicente Mateus, Vicente Mateus, então se todo mundo, ninguém falava com você, Mateus. Sempre teve, não é nenhuma novidade. Mas eu tô achando muito pequena a atitude. Primeiro do São Paulo lá na confusão, ficou bravo com a arbitragem, tá revoltado, eu acho beleza. Que ele devia ter estendido agora pro também Palmeiras. fecha a porta, não vai dar entrevista aqui, porque lá não deram. Lá não nunca. É legal. Lá desde a pandemia não tem. Uma época tinha lá uma segunda sala alternativa no primeiro andar do Allianz Parque. É outra história também, né? Uma coisa, outra coisa. É um absurdo um estádio daquela envergadura, maravilhoso, um dos melhores, talvez o mais legal para trabalhar, para ver jogo, como é o Allianz Parque, não ter lá uma sala melhor para o visitante. Mas, pelo meu conhecimento, nunca foi negada a sala que o Abel fala. Tá? Só que o Abel dá entrevista, demora um pouquinho, o time visitante normalmente improvisa ali do lado no saguão, faz e chispa. E o Palmeiras poderia muito bem também, por mais que o São Paulo tenha ficado nervosinho, tal, com razão ou sem razão, e não cedeu a sala lá no Morumbi,
Se quisesse falar, falava. Cansei de fazer entrevista em porta de ônibus, em porta de banheiro, todo mundo em pé do lado do técnico. Também não quiseram falar. Um direito do clube se sentiu assim, não nos querem aqui, também vou embora. Mas se quisesse falar, falava. Nós precisamos mudar a mentalidade dos dirigentes no Brasil. Na Europa, eu dou um exemplo, na Alemanha, os dois treinadores sentam na sala, uma sala só, os dois sentam juntos e dá a coletiva. Olha que solução maravilhosa. E dá a coletiva. Por que os dois treinadores não podem sentar juntos? Para falar sobre a partida. Falar sobre a partida e um respeitando o outro. Não vou melhorar a sua ideia. Colocar o árbitro para dar entrevista também. Tudo bem, o árbitro a gente sabe que é muito difícil, porque é a federação. Mas o respeito dos treinadores numa coletiva, de falar do jogo, vai ser muito bom. É isso, olha, Agora, sabe qual eu achei um erro crasso também do São Paulo? Incluiu o Abel Ferreira nessa história. Tá bravo com a arbitragem? Beleza, achou que não foi pênalti, que não deu, que tinha que expulsar. Pode esbravejar. Mas o que o Abel fez? O Abel Ferreira agora virou um criminoso. O Abel Ferreira é o responsável pela violência no Brasil. Eu não entendi. Porque ele espana de vez em quando na beira do campo. Por que eles ficaram bravos no Abel? Porque ele apita o jogo. Quantos técnicos... Paulo, desculpa, cara. Quantos técnicos... Né? O Abel Ferreira faz o que vários fizeram. Aliás, vou dar um exemplo aqui. Mestre Tele Santana, ídolo eterno da torcida do São Paulo. Tô falando aqui como São Paulino. O Tele Santana... Nossa, ele infernizava a vida dos juízes, ele ia embora mais cedo do campo, ele brigava com a imprensa, reclamava de tudo, ele só não bicava copinho d'água, porque ele já era um senhorzinho que não tinha joelho, ia cair se tentar chutar um copinho d'água. Tá, então, poxa vida, que perseguição, gente. Fernando Diniz no banco, ele também perde. Deixa o cara reclamar, meu. Do Casares para a Leila. O Casares negou que o Belmonte seja xenófobo e ainda declarou o seguinte: lamento que em 2022 a presidente Leila não pensou de forma inclusiva e em promover a paz nos estádios. Na ocasião, após o término da final do Paulistão, não houve qualquer comoção ou pedido de desculpas da instituição sobre ato homofóbico em relação ao São Paulo Futebol Clube. Dirigentes, técnicos, jogadores e demais pessoas envolvidas no futebol não devem agir com violência. Repudio quem maltrata jornalista, retirando seu instrumento de trabalho das mãos. Repudio quem chuta microfone, quem peita jogador do time adversário mesmo não sendo atleta. Enfim, temos todos juntos de trabalhar para combater esse tipo de situação, tanto dentro como fora de campo. E ó, é o seguinte, tá todo mundo aí com a razão, hein? Aí tá se referindo, imagino eu... Ele tá já trazendo outras coisas ao título do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras... Também, Abel chutando o microfone. Sabe quando o São Paulo ganhou de 3 a primeira final e perdeu de 4 a segunda? Se eu não me engano, foi nesse jogo. O Danilo lá gravou alguma coisa, não sei nem se foi pra TV do Palmeiras, mas gravou tirando uma onda, chamou o São Paulo de os Bambi treme, alguma coisa assim. Nossa, então temos que voltar lá nos anos 80, quando o São Paulo chamava o Palmeiras de porco, que era uma ofensa para o italiano. Eles adotaram o porco mais para frente, mas era uma ofensa aos imigrantes italianos. Aí vamos ter que voltar lá no período da Segunda Guerra Mundial. Gente, vamos evoluir, vamos amadurecer, né? Falou Bambi aqui, o Vampeta brincava, negócio de Bambi, São Paulo chamava gambá, galinha. Pô, também vai ficar ofendidinho. Hoje em dia não pode falar mais nada. Hoje em dia não pode falar mais nada. Então tem que ter muito sangue frio no estádio. Mas foi difícil para aceitar o porco. E saber o que falar. Agora, vamos tentar se aproximar, uma reunião aí entre treinadores, dirigentes. Começou tão bem aí os estádios, aí um abrindo a porta para o outro, o São Paulo abrindo a porta para o Santos, Corinthians uma negociação aí com o Santos. Aí começa a vir, depois desse jogo aí começou a fechar a porta tudo de novo. Não estava legal a relação do Júlio com a Leila? Pô, eles estavam ali andando lado a lado, dando um bom exemplo. Digo mais, para mim estão fazendo ótimas gestões, tanto a Leila quanto o Júlio. Um no São Paulo, a outra no Palmeiras. Agora baixaram o nível. São Paulo foi deselegante, mas estão botando mais lenha na fogueira. Vamos estancar esse sangramento. Chega, liga lá, conversa. O Belmonte liga lá, me desculpa aí, Abel, foi mal. E não precisa nem chegar na imprensa.
Já conversei com o Abel, acabou. Vem aqui, vamos comer uma bacalhoada aqui, sabe? A guerra o futebol é bélico. O futebol é bélico, até nos termos. Artilharia, arqueiro, guerra, fogo cruzado, é tudo dentro do jogo. Silvestre, todo mundo me pergunta sobre a entrada do Edmundo 98. E aí, depois do jogo, o que aconteceu? Nós se encontramos na seleção, brincamos, falou, pediu desculpa e tal. Depois fui jogar na Itália, ele também foi jogar na Fiorentina. Tudo beleza, não precisa chegar na imprensa e falar, não, ele já pediu desculpa. Depois do jogo, você estava bravo com ele. Não, mas isso é normal. Mas depois vai passando. Depois vai passando, depois se encontram lá, depois que ela tá com a cabeça fria, se encontram e resolve as coisas. Depois do jogo, agora sim, pensa assim, Paulo, porque você falou dos dois treinadores estarem juntos depois do jogo, que a emoção tá forte, né? Tá tudo ali muito à flor da pele. Esse treinador tem que ter equilíbrio. O treinador... Será que dá? Dá. Porra, eu tô vendo na Alemanha. O Thomas Tuchel, ele tá passando uma fase lá no Bayern de Munique horrível. O contrato dele, que era até 2026, foi para 25. Imagina um treinador, a cabeça dele, sentando com outro treinador, sentando com o do Leverkusen agora, pô. O Xabi, sentando do Xabi do lado dele para fazer a mesma coletiva de imprensa. Os dois lá juntos. E aí eu já sabendo aqui que o Bayern está de olho no Xabi. E os dois estão lá juntos, falando futebol, falando do jogo. E assim, só trazendo uma outra coisa, mas passando muito rapidamente, a questão não ceder a sala de imprensa para um, para outro, e os jornalistas ficam no meio disso tudo, sem lugar para sentar, de pé, sentado no chão, não sabe para onde vai, né? Você vai para uma sala, você vai para assim, outra. Trabalhando numa condição, assim, tipo, assim, escrevendo aqui, sentado no chão, na porta do banheiro. É bizarro isso. Tinha que ter pela cadeira ali, senta 15 minutos, anota direitinho, digita no laptop. Eu acho um absurdo isso. E se não se estanca o sangramento dessa crise toda diplomática... Que a gente tire alguma coisa é uma boa crise disso. Diplomática, né? O melhor seria estancar agora, porque em breve poderemos ter mais um confronto choque-rei numa fase mais aguda aí do Campeonato Paulista. E tem muito torcedor violento que nem precisa do pretexto, já ia brigar, espancar, com ou sem discussão entre dirigentes. Tem que tomar muito cuidado. Eu também não culpo o dirigente. Não, cada um é responsável pelo seu ato. Mas já que a sociedade está doente, né? É bom a gente tomar cuidado. Infelizmente, você precisa tomar muito cuidado com isso. Para não exacerbar, né, as emoções. Tem que ter realmente equilíbrio emocional, mas é complicado. E, não ficar trazendo tanta coisa de trás para a mesa. As últimas notícias do Palmeiras, você acompanhando tudo aí, preparação aí para encarar o Botafogo de São Paulo, porque o bicho vai pegar neste sábado, hein? Palmeiras disputando aí na Arena Barueri com o Santos, cara. Palmeiras vai jogar contra o Botafogo para ganhar, porque ganhando garante-se como líder geral do Campeonato Paulista. O Santos é o time que ainda incomoda ali, que pode passar o Palmeiras em caso de um infortúnio na Arena Barueri. O Santos poderia chegar aí à liderança geral, mas o Palmeiras está firme e forte nesse objetivo rumo à liderança do Paulistão 2024. Deixa o seu positivo para cima. Não deixe de comentar aqui também o que você está aguardando para esse jogo, qual o seu palpite aí. E a treta não para, hein? Essa treta só vai acabar quando acontecer essa rodada final do Paulistão. Se bobear, até depois ainda volte resquícios disso aí, né? Inclusive, eles vão se enfrentar certamente depois. Não sei se na final, acredito que sim. São Paulo e Palmeiras deverão se enfrentar. É o que eu estou já prevendo aqui, tá? Devido ao que eu estou vendo de futebol aí. Acho que são os dois melhores times do campeonato. Apesar do Santos estar com a melhor campanha, eu acho que os dois são os melhores times e devem se enfrentar mais pra frente. Eu não sei se vai ser numa final ou se vai ser numa semifinal, mas deverão sim se enfrentar. Palmeiras, pela regra da competição, se não me falha a memória, vai jogar contra alguém do seu grupo, né? O segundo colocado, né? E aí vamos ver o que vai acontecer, né? Eventualmente eles passam pra frente e numa semifinal poderá já haver o confronto aí contra o São Paulo. Se não houver na semi, certamente haverá um grande final novamente para, quem sabe, reeditar aquela maravilhosa final com os 4-0 do Allianz Parque. Seria lindo, hein? Já pensou? Deixa o seu like, se inscreva no canal, hein? Não esqueça de clicar no botãozinho também aí das notificações, do sininho das notificações. Olha o vídeo aí te chamando. Clica aí. Avante.
Palestra.